Bom dia para você que está em casa. Você é uma daquelas pessoas que consome toda a dieta lançada no mercado? Cuidado, hein? Muitas vezes você está prejudicando a sua saúde. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre dietas, daquelas malucas até as saudáveis. Participe pelo twitter.com/patendimento, tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está novamente aqui o endocrinologista Antônio Roberto Chakra. Doutor Chakra, bom dia. Bom dia, Madalena. Muito obrigada por sua presença mais uma vez aqui com a gente. É uma satisfação. Olha, especialistas alertam para os riscos das dietas milagrosas usadas por quem quer perder peso rapidamente. Uma lista que não acaba mais. Nossa, dieta da Lua, do Sol, de todos os planetas já fiz. E a última que eu me dei muito mal foi do carboidrato. Ana Carla tentou de tudo para emagrecer e conseguiu por pouco tempo. Perdia peso muito fácil, mas também engordava o dobro. Tem gente que só come abacaxi, só maçã, só toma líquidos ou nada de carboidratos. Aumentam a variedade de dietas com fama de milagrosas e também a fila dos que fazem qualquer coisa para emagrecer. Em 30 anos, o número de obesos dobrou. No mundo são hoje 400 milhões. No Brasil, 43% dos adultos, segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade. Para quem está acima do peso, estar de mal com o espelho é só o menor dos problemas. Diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, derrame são consequências da obesidade. Mas, de acordo com este endocrinologista, tentar emagrecer comendo mal também é perigoso. Problemas de, por exemplo, potássio no sangue, que pode cair, isso pode dar arritmia. Problemas de insuficiência renal, problemas de deficiências de vitaminas graves, coisas desse tipo. Quer dizer, tem gente, até isso é até descrito, que morre por fazer dieta muito exagerada. A orientação dos médicos está, além do prato, na consciência. Assim, Ana Carla queimou 14 quilos em 3 meses. O segredo foi uma alimentação muito balanceada, aliada à academia. Exercício físico, né? Que é essencial. Doutor Chakra, muito além de uma preocupação estética, manter o peso adequado é muito importante pela questão da saúde, não é? Bem, isso sem dúvida alguma, né? O excesso de peso tem demonstrado que o surgimento maior de casos de diabetes tipo 2, conforme já referido, pacientes tornam-se hipertensos, aparece mais infarto, derrame cerebral. Mas isso nos casos de grande obesidade maior e junto com essas comorbidades que a gente chama, essas condições, diabetes e hipertensão. A obesidade em si, ela é danosa às vezes do ponto de vista psicológico, uma vez que a aceitação da sociedade em relação ao paciente obeso é mais difícil. Existe uma certa ressalva, por exemplo, em admissão em empregos quando o paciente é obeso e ele sofre essa discriminação e nos relatam, às vezes, o que eles têm passado. Olha, nós selecionamos algumas dietas conhecidas e divulgadas pela mídia. Nós vamos mostrar agora 3 delas. Dieta da sopa. Consiste na substituição das refeições do almoço e jantar por sopas. Dieta do chá verde. Essa dieta está associada à ingestão de chá verde durante todas as refeições do dia e a refeições de baixa caloria. Dieta do carboidrato. A ideia por trás dessa dieta é bem simples: levar o consumo de carboidratos para zero ou o mais próximo possível disso. A pessoa passa a se alimentar à base de proteínas. Doutor, quais os riscos dessas dietas aí? Os riscos são grandes, mas na verdade o que nós gostaríamos de chamar a atenção é que o tratamento da obesidade não se refere apenas à utilização de uma dieta durante um determinado período, no qual o paciente pode até emagrecer, mas depende de um plano de educação do paciente
em relação ao profissional de saúde, nós temos a obrigação de cativar e disciplinar o paciente, explicar ao paciente ou à paciente que o tratamento não é absolutamente uma perda de peso rápida, porque ele voltará a ganhar peso, e sim uma mudança total no estilo de vida. Isso nem sempre é fácil de ser conseguido. Daí a história de que o paciente emagrece, engorda, o efeito sanfona, porque o paciente enfoca o tratamento como se fosse o tratamento de uma condição aguda, tratar uma pneumonia ou tratar uma condição que tem que tratar 1 mês, 2 meses. E aí vem esses tipos de dietas aí que a gente chama de dietas malucas, né? Que tira isso, tira aquilo, que pode ser prejudicial à saúde, o paciente perde peso, mas ele volta a ganhar peso rapidamente depois que ele para, porque não houve um plano de educação, de orientação nutricional associado à implementação de exercício. Então, o paciente volta a ganhar peso. Eu diria que, em relação à obesidade, mais importante do que o tratamento, aproveitando a oportunidade, é prevenir a obesidade. A criança tem que mudar os hábitos alimentares, a família tem que explicar, a mulher que está entrando na fase ou na idade do climatério, da menopausa, ela tem que começar a se cuidar, porque senão ela ganha peso comendo o que ela vinha comendo antes, ganha peso na cintura abdominal, perde aquela silhueta. Isso dá a repercussão do ponto de vista psicológico, ela não se aceita porque existe uma pressão social e uma pressão dela mesma, ela se autoescraviza em relação ao excesso de peso. Indivíduos que se tornaram sedentários e eram esportistas, têm que ser prevenidos porque vão se tornar obesos com certeza. Então é muito importante a prevenção, porque depois que se torna obeso, claro que existem tratamentos, mas o esforço é muito maior e que tem que ter uma aderência muito grande do paciente e uma perseverança, insistência no plano a ser estabelecido pelo médico. Essa semana nós tivemos dados novos sobre o número de obesos e pessoas com sobrepeso aqui no Brasil. Qual que é a diferença entre sobrepeso e obesidade, doutor? Se a gente falar assim de uma maneira bem simples, sobrepeso tem excesso de peso, mas não chega a ser uma obesidade. Existem índices chamados índices de massa corpórea ou outros índices utilizados às vezes em pesquisa, mas na verdade qualquer um de nós sabe quando tem excesso de peso, de você olhar, diferente de um obeso que já é um excesso de peso considerável. Então nós diríamos que no excesso de peso, a expressão em inglês overweight é um determinado aumento do peso, mas que não chega a ser uma obesidade. De qualquer maneira, metade da população brasileira, de acordo com os dados recentes que você referiu, isso chama muito a atenção. É 49%, metade da população caminhando para a obesidade. E nos Estados Unidos surgiu uma nova raça humana que são dos obesos. Sim. Você vê o pai, a mãe, às vezes de bermuda de sarja, assim, e vem o filhote atrás, os 3 bem obesos, entende? Caminhando assim, principalmente em determinadas regiões dos Estados Unidos, região sul, se você vai a Disney World, você vê assim uma coisa incrível, o número de pacientes obesos, o que não acontece em Manhattan, onde é o menor índice de obesidade. Por quê? Provavelmente porque andam bastante a pé, metrô, etc. tal, diferente de outras regiões dos Estados Unidos. E nós estamos caminhando para isso. Vejo o tráfego aqui, o trânsito visto aqui no último programa, né, que nos antecedeu. É um caos, a gente fica parado muito tempo no trânsito, né? Isso faz mal à circulação, porque a gente dobra todas as artérias sentado, etc. Isso é terrível, fora ali o estresse psicológico, a tensão de querer chegar num determinado local e tornar-se impossível. Tudo isso vai colaborando para o excesso de peso, ou seja, a vida urbana colabora tremendamente para o excesso de peso. Mas, principalmente, o consumo exagerado de açúcar e farináceos. Eu soube recentemente, Madeleine, que o Brasil está exportando quantidades enormes de açúcar para a Índia, que caracteristicamente era um país de magros. Quando você falava Índia, estão mudando o hábito alimentar e o açúcar é muito atraente, é como se fosse um tóxico. Então está se vendendo muito açúcar para a Índia, nós estamos exportando muito açúcar, porque o açúcar está entrando na alimentação da população da Índia e isso, em consequência, a Índia é um dos países que apresentam o maior aumento percentual de diabetes
devido a esse consumo exagerado. Puxa vida. Olha, nós já temos aqui uma pergunta, é da Silvana. É verdade que a pimenta vermelha, o gengibre e algumas bebidas como o café e a Coca-Cola aceleram o metabolismo, queimando mais rapidamente as calorias? Eu não diria queimando mais as calorias, mas é interessante que recentemente uma paciente inventou uma dieta da cabeça dela, porque foi para a Tailândia. Então ela passou a usar porções pequenas, porque na Tailândia os pratos vêm pequenininhos assim, por isso são magros, com muita pimenta e gengibre. E quando você come mais pimenta, isso é típico de países, às vezes, como na Índia, por exemplo, em que não havia um excesso, uma abundância de alimentos, você passa a comer menos, porque está tão apimentado que você não aguenta comer demais. E é nesse sentido que faz emagrecer, porque as porções ficam menores. Em relação à cafeína, a Coca-Cola eu não sei te responder, mas é possível que ajude sim, aumentando o metabolismo e o gasto energético maior. Olha, a Laís Siqueira é de Carapicuíba. Ela escreve: eu me sinto frustrada com programas que assisto em relação a dietas, porque sempre falam de dieta para emagrecer e nunca para engordar. Eu tenho 23 anos... peso 46 quilos e a minha altura 1,55 m. Eu tento várias maneiras para engordar, não consigo. Sei que é o sonho de várias mulheres, mas eu me sinto mal com o meu peso. Eu gostaria de que o professor me desse algumas dicas de alimentação para que eu possa ganhar peso de uma forma saudável. Importante, porque nós diferenciamos a magreza do emagrecimento. A magreza é constitucional, faz parte daquele indivíduo. Assim como tem pacientes obesos que apresentam uma dificuldade enorme para perder peso, os pacientes magros apresentam uma dificuldade enorme para ganhar peso. Eu diria que o tratamento para magreza, os resultados são menos assim de sucesso em relação ao obeso. O obeso a gente faz perder peso. O grande problema é que ele recidiva, ganha peso novamente. Na magreza, a gente tem que dar um intervalo maior para pesar o paciente, tem que orientá-lo em relação a uma superalimentação, tem que saber das condições psicológicas, assim como o indivíduo tem ansiedade e come mais, o indivíduo muito magro, quando tem ansiedade, come menos. De qualquer maneira, a orientação dos alimentos, por incrível que pareça, e apesar da gente sempre criticar os carboidratos, é uma maior ingestão de carboidratos, sem dúvida alguma. Não ficar sedentária, mas aumentar o número de calorias na refeição e ter 6 refeições por dia, o café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche, o jantar e às vezes à noite, ao deitar, também uma outra refeição. Tem que haver muita perseverança e insistência para ver algum resultado no ganho de peso. Perguntas que vêm da rua, vamos acompanhar. Meu nome é Merle. Oi, Chakra, tudo bem? Eu gostaria que você explicasse para o público a problemática da obesidade, quando a gente é obesa, e o que é a alimentação, a disciplina da alimentação. Porque não adianta apenas fazer ginástica que não vai emagrecer coisíssima alguma. Ela tem de vir acompanhada com uma disciplina. E essa disciplina eu tenho certeza que você sabe explicar muitíssimo bem. Sem dúvida alguma, no tratamento da obesidade, a disciplina é fundamental. Por isso que é importante, às vezes, quando o próprio paciente ou a paciente telefona e marca uma consulta no sentido de fazer um programa de redução de peso. Isso já é importante, é diferente quando um médico ortopedista encaminhou a paciente porque tem dor na coluna, ela vai, mas não está suficientemente estimulada. E tem que estar estimulada, sem dúvida alguma, como a telespectadora Merle se referiu, a ter uma disciplina bastante grande. Isso cabe à paciente, mas cabe também ao médico, que tem que cativar o profissional de saúde, tem que cativar e disciplinar a paciente. E quando a gente diz controle de peso, é fundamental a vinda da paciente ao consultório médico, no sentido de pesar, a gente poderia até perguntar pelo telefone, não funciona. Tem que ter aquele ritual dela vir ao consultório, roupa de baixo, um lençolzinho leve, e o próprio médico pesar. É interessante.
É claro que o profissional de saúde, a enfermeira, a nutricionista, tem um papel fundamental, mas o médico tem uma autoridade muito grande. Quando ela tem aquele compromisso de ir à consulta naquele determinado dia, isso é que se chama disciplina e por isso que a gente chama de controle de peso. Porque ela vai respeitar mais, não é possível ela ir lá e falar, não fiz nada. Então ela segue, aí esses controles podem ser depois mais espaçados, mas nesse controle, além de pesar, que é um ritual, a gente tem uma compreensão da parte psicológica da paciente e o que está se passando, porque que eventualmente ela vai sair daquela determinada orientação nutricional. Eu não gosto da palavra regime nem dieta, porque dá uma conotação assim, às vezes até de sofrimento, né? Mas uma orientação dentro daquilo que ela pode comer, dentro de um contexto, montar uma dieta. Não existe mais, na minha opinião, dieta da lua, dieta disso ou daquilo, não existe uma dieta para todos. A dieta tem que ser personalizada. Uma orientação alimentar para uma criança obesa é diferente de uma orientação alimentar para um adulto, é diferente de um senhor que tem problemas cardiológicos, precisa perder peso, é diferente de uma mulher na menopausa, é diferente de um adolescente que se ressente muito psicologicamente perante a turma, o grupo dele. É diferente numa dieta de um sírio-libanês, o turco que a gente chama, que come quibe, esfirra, de um italiano que come um macarrão. Como é que você vai tirar de repente? Então você, nesse contexto, tem que individualizar e personalizar a dieta para cada um. Se vai comer mais comida japonesa porque a comida japonesa lhe atrai, perfeito. É montar algo que faça com que ele perca peso, seja viável e a gente chegue no objetivo. Muito bem, o Pronto Atendimento faz agora um rápido intervalo. Nós já voltamos com outras perguntas sobre dietas. Mande suas questões que o Dr. Chakra vai tirar suas dúvidas. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é dieta. Quem está tirando as dúvidas do telespectador é o endocrinologista Antônio Roberto Chakra. E nós selecionamos, doutor, mais 3 exemplos de dietas, no mínimo, estranhas. Dieta do ovo cozido. Nessa dieta é permitido comer apenas ovo cozido em todas as refeições. Dieta da papinha de neném. Deve-se comer apenas um potinho de papinha de neném por refeição. Dieta do martini. É permitido comer apenas o que cabe dentro de uma taça de 90 ml, onde geralmente se serve o drink do martini. E são feitas apenas 3 refeições diárias. Não dá para não dar um pouco de risada, né? Porque... Interessantíssimo. Vai perder peso. É claro, o que tem numa taça ali, dita de martini, a quantidade é mínima. Se comer só ovo por dia, só proteína, tirou os carboidratos. E a papinha do nenê também. E a papinha do nenê é outra ideia interessantíssima, né? Sem dúvida alguma. Bom, não precisamos nem continuar, né, doutor? Porque a explicação é pela quantidade, na verdade, sem dúvida, vai perder peso. Mas aí vem o problema, perde peso aqueles dias, mas ganha em seguida. Sim. Olha, nós temos aqui uma outra pergunta. Eu me encaixo, é a Beth Oliveira, ela escreve, eu me encaixo em tudo que o Dr. Chakra falou a respeito de obesidade. Eu fui a uma nutricionista, ela constatou que eu estou com obesidade mórbida, ela me passou uma dieta, mas eu confesso que é muito difícil essa dieta. Eu quero saber se ao procurar um endocrinologista eu posso pedir medicação para pelo menos ajudar a perder um pouco do excesso de peso. E quero saber também se ao caminhar 15 minutos todos os dias ajuda no processo. Ela tem 50 anos, 110 quilos e 1,51 m, 1,61 m. Bem, seguramente, se ela está sedentária, o fato de iniciar uma caminhada de 15 minutos ao dia pode ajudar. A gente parte do basal daquilo que a paciente faz, tentando aumentar. Se já caminha meia hora por dia, tem que aumentar para 50 minutos, o que for, dentro daquilo que ela tinha estabelecido anteriormente. A pergunta também se refere sobre a medicação, se ela deve procurar... A medicação, isso é importante. As medicações para obesidade, medicamentos denominados anti-obesidade, eles foram recentemente proibidos pela Anvisa, restando apenas a sibutramina
e com restrições, na qual a paciente deve ler todos os efeitos secundários provenientes da administração da sibutramina, tem que assinar um documento junto com o médico, num receituário especial chamado receituário azul B2. Então, nós temos que tomar cuidado também com a sibutramina. E a outra disponível é o Orlistat, que é a medicação que impede a absorção de gordura. Essas são as medicações disponíveis no momento, aprovadas pela Anvisa para o tratamento da obesidade. Existe o tratamento com a liraglutida, que é uma medicação utilizada no obeso com diabetes tipo 2 e que tem sido utilizada, é injetável, tem sido utilizada, a gente chama de off-label, né? Fora da aprovação da Anvisa em pacientes obesos. Mas nós temos, no momento, escassas medicações dirigidas especificamente para diabetes. Mas lembrar que tem medicações que ajudam quando a paciente tem muita ansiedade, ou tem depressão, ou tem algum distúrbio psicológico. Então, medicações que ajudariam no distúrbio psicológico acabam ajudando na perda de peso. Olha, a Gisela aí de Campinas, é verdade que vinagre queima gordura? E frutas cítricas como abacaxi e limão? Ela conta que quando ela exagera na comida, ela toma suco de limão sem açúcar para eliminar a gordura. Está correto? Não existe nenhuma comprovação científica. É claro que tomar limonada é muito bom, é saudável, porque hidrata, não tendo açúcar, gelo, etc. Mas isso não quer dizer que vá queimar. Pode até ajudar no emagrecimento no sentido de dar uma plenitude gástrica maior na medida que você toma mais líquido. Olha, o Itamar é de Santo André. Ele pergunta se sal engorda. Não, o sal pode levar a uma retenção maior, retenção hídrica maior. Quando nós temos um paciente com inchaço, edema que a gente chama, a gente diminui o sal da comida. Da mesma maneira, se você comer muito sal, principalmente mulher, a gente diz que mulher incha, homem é seco. Mulher sempre refere que está retendo e que tem um certo grau de inchaço. Não digo sempre, mas grande parte delas. A gente tem que diminuir o sal, que o sal em excesso, de maneira nenhuma, é saudável. Olha, a Luciane Vieira, ela escreve: após infartar aos 37 anos, em 2013, eu nunca mais pude voltar ao trabalho e engordei 40 quilos. Eu tentei de todas as maneiras corretas emagrecer, com acompanhamento de endocrinologistas e nutricionistas. Por fim, a minha cardiologista me sugeriu a cirurgia bariátrica como um meio. E eu a fiz no dia 23 de março. Mas mesmo assim, e com dieta exclusivamente líquida e agora já semi-pastosa, eu não estou conseguindo emagrecer. É este mesmo o tratamento? O que fazer neste caso? Hoje ela tem 45 anos, 1,61 m de altura e índice de massa corpórea 37. É excepcional, porque a cirurgia, assim dita cirurgia bariátrica, né, faz perder peso sem dúvida alguma. Não conheço casos que tenham sido submetidos à cirurgia bariátrica e que não apresentaram perda de peso. É claro que aqui é um caso particular de uma paciente do sexo feminino que teve um infarto aos 37 anos. Isso chama atenção porque é raro também na mulher ter tido um infarto aos 37 anos e saber também do ponto de vista psicológico o que aconteceu com essa determinada paciente, uma vez que a cirurgia bariátrica, muitas vezes, apesar de ter sido a paciente operada, um paciente disse a mim que resolveu aqui, mas não resolveu aqui. E, às vezes, o paciente, apesar da cirurgia que reduz o estômago, ele acaba achando maneiras de comer alimentos mais pastosos, desde leite condensado, etc. Tal. E isso vai o dia inteiro comendo, vai ganhar peso. Então, nós temos que analisar separadamente essa paciente, tirando do contexto geral de cirurgia bariátrica, que é uma medida efetiva quando existe um excesso de peso, uma cirurgia, uma obesidade que a gente chama obesidade mórbida, às vezes uma expressão em inglês, intractable obesity, quer dizer, obesidade que você já tentou de todas as maneiras fazer com que a paciente perca peso e não tem conseguido, então existe esse outro recurso que é a cirurgia. Bem, vamos saber um pouquinho mais sobre mitos e verdades quando a gente pensa em alimentação para emagrecer. Vamos ver.
Alimentos como berinjela, sopa de repolho, suco de limão, que a gente já citou, né, professor? E abacaxi podem queimar gordura e fazer perder peso rapidamente? Eu não digo queimar gordura, mas são alimentos que seguramente podem auxiliar no tratamento da obesidade, porque são menos calóricos, sem dúvida alguma. Olha, nós temos aqui uma outra pergunta. Não consigo emagrecer, vivo inchada, não sei mais o que fazer, preciso de ajuda. Eu tento fazer dieta e não consigo, é mais um caso. É a Valquíria Moretti. Nesse caso, pela maneira que ela escreveu, ela se sente bem preocupada e nervosa porque está tentando várias formas e não consegue emagrecer. É muito importante a Valquíria ou as pessoas que tentam emagrecer, é importante que elas estejam mais tranquilas em relação a isso, não é, doutor? Sem dúvida alguma. E é necessário fazer uma avaliação completa do caso, nesse caso específico, incluindo desde uma análise, uma avaliação psicológica, porque às vezes fica um círculo vicioso, tenta e não consegue, então também não vou fazer nada e acaba deslanchando por outro lado e ganhando mais peso, né? E também um histórico, por que ela se vê tão frustrada, que tipos de tratamento ela se submeteu anteriormente, que tipo de medicações, se tomou fórmulas na época que havia disponibilidade dessas medicações anti-obesidade. Quem tomou fórmula depois tem um rebote, fica difícil de perder peso. E uma avaliação, sobretudo, psicológica, e depois uma avaliação laboratorial. Saber nessa paciente o que leva a essa resistência de perda de peso e tentar auxiliá-la da melhor maneira possível. E, às vezes, até ter assim como objetivo perder, ser mais modesto. Você vai perder 3 a 5 quilos, depois você vai fazer uma nova etapa, depois a gente vai avaliar e fazer uma nova etapa para você perder mais 3 a 5 quilos. Porque quando a paciente está com muito excesso, não dá para pensar num caminho tão longo que aí ela acaba até desistindo e se frustra tremendamente. Doutor, de Fortaleza chega uma pergunta para o pronto atendimento. Meu nome é Célia Vieira. Eu queria saber se a dieta dos líquidos faz mal para a saúde. Dieta dos líquidos. A dieta dos líquidos, na verdade, é mais uma vez o que eu falei. Dietas são diferentes nomes, diferentes roupagens para o mesmo princípio. Vai diminuir o número de calorias temporariamente durante a utilização dessa determinada dieta. Quando se diz líquido, se for líquidos não calóricos, vai levar ao emagrecimento. Não diria que seja uma forma saudável. Agora, se for líquidos calóricos, aqui tem que diferenciar, explicar para a paciente que tem líquidos como limonada, chá gelado, chá quente, água mineral, e que não tem caloria. E tem alimentos líquidos que têm muita caloria. O refrigerante que tem muito açúcar, né? O suco de frutas, às vezes, é o que a gente chama de vitamina batida. Então, depende um pouco do que se refere a líquido. Os líquidos podem fazer engordar, como também podem fazer emagrecer, caso sejam líquidos não calóricos. Doutora Camila Gorgoni, ela escreve: eu amo chocolate, já tentei e não consigo ficar sem. Será que numa dieta ele pode ser consumido? Pode ser consumido. É claro que aí a ideia é aquele chocolate semi-amargo, né? E tentar fazer com um número menor dentro do contexto da dieta e acrescentar uma determinada porção de chocolate em pacientes que são assim chocólatras, né? Assim dito. Mas é difícil, porque às vezes é preferível tirar totalmente, porque funciona como alcoólatra, né? Que você tem que tirar toda a bebida, não adianta dar para ele um dedinho de uísque que ele pega a garrafa e quer pôr mais. Então, às vezes, a gente tem que ser mais radical. Conforme a paciente, a gente pode liberar e ela ficar satisfeita com uma determinada porção pequena de chocolate. Professor, uma última pergunta. O Matheus Guedes, ele tem 12 anos. É verdade que chá mate acelera o metabolismo? O chá pode acelerar o metabolismo, mas tem que ser muito chá. E não existe uma comprovação científica de queima calórica através do chá. Tem sido muito utilizado, às vezes até porque ajuda na diurese, o paciente urina melhor,
mas não é necessariamente que tomando o chá que o paciente vai emagrecer. Seguramente não é. Outras medidas têm que ser tomadas. O pronto atendimento recebeu novamente o Dr. Antônio Roberto Chakra. Recebemos muitas perguntas. Muito obrigado, professor, por sua presença aqui. Obrigado, Marilene, pela oportunidade. Até o próximo programa, hein? Bem, e você, está cansado de ficar horas esperando no telefone que alguém resolva os seus problemas, como serviços ou produtos, do outro lado? Não aguenta mais receber ligações de call center? Amanhã a gente se encontra em outro horário, em 12h15. O assunto, direitos do consumidor. Até já. Até lá.